Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, e o Cruzeiro ontem ficou no empate em 1-1 com o Vasco no Mineirão. O Cruzeiro mais uma vez perdeu pontos jogando diante do seu torcedor. Depois de um primeiro turno irretocável no Mineirão, no segundo turno o Cruzeiro tem acumulado tropeços e tem apenas uma vitória jogando como mandante, que foi os 3-1 para cima do Atlético Goianiense. Bom, o Cruzeiro foi a campo com um desfalque importante. Matheus Pereira, horas antes do jogo, sentiu um incômodo na coxa e foi substituído por Matheus Vital. O restante do time foi o mesmo que jogou na última quinta-feira diante do Libertad. O Vasco, por sua vez, com atenções divididas com a Copa do Brasil, foi a campo com uma modificação, com algumas modificações, com uma escalação mista, mas que contou com algumas peças do time titular, entre elas o artilheiro Pablo Verrete. Depois de um primeiro tempo amarrado, sem grandes oportunidades, a principal delas esteve nos pés do Caio Jorge, algumas com Lautaro Dias. Quem abriu o placar foi o Vasco. Depois de uma batida de escanteio, Pablo Verrete estava na área para aproveitar a sobra e fez 1-0. Na volta para o segundo tempo, o técnico Eduardo Barros, que substituiu o Fernando Diniz não esteve à beira do gramado porque cumpriu suspensão ainda referente aos tempos de Fluminense. O Eduardo Barros voltou com o Barreal na vaga do Gabriel Veron. E o Cruzeiro, aos 15 minutos, conseguiu gol de empate com Zé Ivaldo e uma cabeçada certeira no canto de Léo Jardim. O Vasco da Gama perdeu aos 30 minutos o volante Matheus Carvalho expulso. E o Cruzeiro se viu numa situação complicada, porque precisava atacar o adversário, mas não tinha atacantes no banco de reservas. Vale lembrar que o Cruzeiro não tem Dineno e também não tem o Rafa Silva, os dois estão no departamento médico. Perdeu Arthur Gomes e teria de recorrer a garotos da base, por exemplo, mas esses garotos estavam concentrados para o jogo de hoje, da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, diante do Palmeiras. O Cruzeiro até que tentou produzir um volume mais intenso na reta final, mas o jogo terminou de fato empatado em 1-1. Com esse resultado, o Cruzeiro caiu para a 8ª colocação, porque o Internacional, com os 3 pontos conquistados diante do Vitória, ultrapassou a equipe celeste e está na 7ª colocação. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Depois da partida na zona mista, o Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, foi questionado sobre essa falta de opções para o ataque. Ele disse que, de fato, algumas ocorrências que não estavam previstas aconteceram, como as lesões do Rafa Silva e do Dineno, e que o clube acabou vendendo também o Arthur Gomes, que hoje o time tem apenas como opções os garotos da base que estavam concentrados para a partida, mas que para o ano que vem o Cruzeiro deve fazer até 3 contratações de maior nível para reforçar o ataque. E por falar em ataque, hoje aconteceu a reapresentação na Toca da Raposa 2, lembrando que o Cruzeiro volta a campo quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Fluminense, fora de casa, já pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o Rafa Silva não vai estar disponível ainda, mas ele iniciou hoje os trabalhos híbridos entre preparação física e também fisioterapia. Ele está se recuperando de uma lesão no joelho e a tendência é que durante a primeira quinzena de outubro ele fique novamente à disposição da comissão técnica e o Cruzeiro ganhe mais uma opção para o ataque. O Matheus Pereira, por sua vez, treinou à parte. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.